Olá, me chamo Raquel Lowe, sou médica e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante para a sua saúde. Vou falar sobre como diminuir o ácido úrico. Então, se você tem o ácido úrico aumentado, me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como se diminui o ácido úrico e melhora a sua saúde ao mesmo tempo. Você já ouviu falar que para diminuir o ácido úrico você deveria diminuir o consumo de proteínas animais, como carnes, peixes, ovos e uma série de alimentos proteicos? Então, hoje se sabe que esses alimentos aumentam as purinas, mas que não é essa a causa do aumento do ácido úrico no nosso corpo. A verdadeira causa do aumento do ácido úrico é a inflamação crônica que ocorre no nosso corpo quando temos um estilo de vida errado, quando a gente se alimenta de forma errada e quando a gente não faz exercícios físicos. Então, quando o nosso corpo está inflamado, ele tende a aumentar o ácido úrico. E é muito importante deixar o nosso ácido úrico baixo, porque ele está implicado em doenças como a gota, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, e a formação de cálculos renais de ácido úrico. E também ele está implicado no aumento de mortalidade. Então é fundamental que deixemos nosso ácido úrico baixo. O ideal é que ele fique entre 3 e 5. E muitas vezes a gente olha nos nossos níveis de ácido úrico, lá no laboratório está escrito que o ácido úrico normal pode ser até 8, 8,5, só que isso não é o ideal. A gente tem que diferenciar o que é normal, que a maioria da população tem, e o que é ideal. O ideal é que o ácido úrico fique entre 3 e 5 e isso evita muitas doenças, porque ele está associado à inflamação. Quando o seu corpo está inflamado, ocorre uma resistência insulínica. Eu já falei isso em outro vídeo sobre resistência insulínica, sobre dieta anti-inflamatória, e todas as vezes eu repito esses assuntos porque é fundamental você entender isso para você ter um controle sobre o que acontece com a sua saúde. Quando você tem uma dieta baseada em açúcar, baseada em farinha branca, em frutose, aumenta o seu ácido úrico. O que é isso? Quais são os piores alimentos? Então são os pães, macarrão, tudo que vem de farinha de trigo, também o que vem alimentos com frutose alta, como ocorre aí nos sucos açucarados, nos refrigerantes. Quando você toma suco de laranja e você toma só o suco coado e tira o bagaço. Na verdade, a laranja ela é rica em frutose, mas quando você come ela com bagaço, essa fibra diminui a velocidade com que essa frutose entra no sangue. Isso faz toda a diferença. Então faz muita diferença quando você come uma laranja, que daí não tem problema quanto ao aumento, à chegada rápida dessa glicose no sangue, e quando você toma somente o suco coado. Então, suco não é indicado tomar nenhum tipo de suco, só quando é com a fruta integral, quando você bate a fruta junto com a água e não coa, que daí a fibra diminui a entrada rápida de glicose no seu sangue. Isso aí tudo está explicado no vídeo de resistência à insulina. Se você quiser dar uma olhada, que esse vídeo eu já gravei, ele é muito importante para entender como ocorre essa inflamação crônica. Então, quando o seu organismo está inflamado, aumenta os níveis de ácido úrico, isso eleva a mortalidade e produz uma doença, principalmente uma doença chamada gota. Então, os homens às vezes acordam de manhã com aquele dedão do pé inchado, é o local onde geralmente ocorre a primeira vez a artrite gotosa, que é uma inflamação da articulação aí do pé. E pode ocorrer em outros lugares, essa artrite aí, ela pode ocorrer no joelho, pode ocorrer no cotovelo, em qualquer articulação, mas ali é mais comum. E é mais comum em homens, mas as mulheres, após a menopausa, quando baixam os hormônios, ela também tem uma alta incidência de gota quando o ácido úrico está aumentado. Então, quando o ácido úrico está aumentado no nosso sangue, se depositam cristais de ácido úrico nessa articulação, e essa articulação inflama e dá uma dor terrível. É uma das piores dores, a dor da artrite gotosa. Não consegue encostar nenhum lençol, os pacientes referem que não conseguem nem encostar o lençol na região afetada e a articulação fica inchada e vermelha. Então, como tratar? Na verdade, você tem que fazer um tratamento que vai melhorar toda a saúde do seu corpo. Isso tem a ver com síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica?
A síndrome metabólica é um conjunto de doenças que leva a um adoecimento, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. E quais são essas doenças? É o diabetes, é o colesterol alterado, é a pressão alta. Então, essas doenças e algumas outras, elas aumentam o risco de doenças cardiovasculares, ou seja, aumentam o risco de derrame e infarto. E o ácido úrico, da mesma forma, colabora para essa síndrome metabólica. Então, toda a bioquímica influencia uma doença na outra. Tudo influencia, o ácido úrico influencia na pressão, a glicose influencia no ácido úrico. Então, um interfere no outro, é uma coisa só. É estilo de vida errado. Você tem que aprender a se alimentar corretamente, com uma dieta anti-inflamatória, e tem que fazer exercício físico. Por isso que eu insisto todas as vezes, eu estou repetindo, mas é fundamental para a sua saúde. Não existe saúde sem fazer isso, sem ter um estilo de vida saudável. Se você está com uma crise de gota, você vai lá no seu médico, ele te dá um medicamento para tratar, né? Depende da fase que você está. Na crise é um tratamento e para prevenção é outra. Tem uma crise de gota, ele te trata, te dá um anti-inflamatório e depois ele começa, em geral, allopurinol ou outro medicamento para prevenir as novas crises, para fazer controle do ácido úrico, né? O allopurinol diminui o ácido úrico, então, e ele te orienta a diminuir as purinas, que é diminuir as proteínas do seu corpo. Só que isso aí não vai resolver o problema, ele vai resolver momentaneamente, porque está muito alto o ácido úrico, você até pode diminuir as proteínas, mas isso não dura muito tempo, depois vai voltar de novo e vai ter nova crise. Eu sempre orientava para os meus pacientes diminuírem as proteínas, as purinas, só que não adiantava nada, ele voltava com novas crises e cada vez piores. Por quê? Porque o corpo continuava inflamado. Muitas vezes ele dizia: doutora, eu não como mais nada, eu não como quase nada, e continuo com crises de gotas. Aí, com o tempo que eu fiz umas revisões de artigos, aí eu fui entendendo que nem tudo que está no livro é para levar o pé da letra. Aquilo ali de diminuir as purinas é só quando está com a crise. Depois, para prevenção de novas crises, você tem que mudar todo o seu estilo de vida, tem que desinflamar todo o seu corpo. Então, é diferente quando você entende o que está acontecendo. Quando você desinflama o seu corpo, você faz a prevenção de novas crises de gota, e não só de novas crises de gota, você faz a prevenção de outras doenças da chamada síndrome metabólica. Porque quando você come de maneira correta, você não vai fazer uso desses alimentos açucarados, não vai fazer uso de refrigerantes, não vai tomar o suco sem a fibra, vai comer sempre a fruta ou tomar o suco com a fibra junto. Você não vai tirar da sua vida os farináceos, as farinhas de trigo e tudo que tem esse componente, vai tirar o açúcar. Você vai poder comer as proteínas sim, porque elas fazem parte da dieta anti-inflamatória. As proteínas, as gorduras boas, as frutas, as verduras, os legumes, tudo isso faz parte de uma dieta saudável. Então não tem como tirar a longo prazo as proteínas, não vai se manter. Você precisa desinflamar o seu corpo, tem que ficar longe do álcool. Então são os principais implicados em aumento do ácido úrico: o açúcar, a farinha, o álcool e a frutose. São alimentos que você tem que se manter bem longe. E fazendo exercício físico regularmente, você vai ter um estilo de vida mais saudável e uma saúde melhor. Então, o importante é você cuidar para que você tenha uma vida longa e saudável. Não basta você viver muito tempo, né? Se for para ser sem qualidade de vida, não vale a pena. Você tem que ter qualidade de vida, tem que ter energia. Então, não adianta, tem coisas que só você vai poder fazer. É o seu estilo de vida. Você estando com o seu estilo de vida saudável, você se alimenta com alimentos anti-inflamatórios, está com seu corpo todo desinflamado. Ao mesmo tempo, além de baixar o ácido úrico, você vai diminuir sua pressão. Às vezes você vai ter que retirar um remédio de pressão, porque a sua pressão vai baixar naturalmente, porque você desinflamou, porque melhorou, você diminuiu os índices de gordura, que gordura significa inflamação. Então você começa a emagrecer. Então é uma coisa só, é estilo de vida correto. Você vai ao médico, claro que se seu ácido úrico tiver aumentado, para evitar, não só para evitar crises de gota, mas também para manter esse ácido úrico mais baixo, que é ruim ter o ácido úrico alto, você vai tomar uma medicação, né? Uma medicação comum receitada é o allopurinol, você vai tomar ela para prevenir. Aqui, então, não cabe a automedicação, você tem que ir no médico para ele diagnosticar se você está com o ácido úrico aumentado, e aí ele vai instituir o tratamento.
Se ele receitar ácido úrico, allopurinol, para baixar o ácido úrico, você vai tomar o allopurinol e vai fazer a dieta anti-inflamatória, vai fazer exercício e você vai ver que a sua saúde vai melhorar por completo. Então essa é mais uma dica preciosa. Dose seu ácido úrico, fale com seu médico e tenha em mente que não é diminuir as proteínas que vai resolver o seu problema. Pode resolver momentaneamente, mas depois você vai ter que mexer em todo o seu estilo de vida se você quiser manter os seus níveis de ácido úrico baixos e você se manter saudável. Então, eu agradeço a quem assistiu até o final e até um próximo vídeo. Grande abraço!